Bom, queridos, hoje nós estamos no último domingo do ano e é um culto especial. É um culto onde nós vamos profeticamente revelar o tema do ano 2026. E o tema do ano, ele, para muitas pessoas, pode ser algo, somente uma frase, somente algo para marcar a igreja, mas nós acreditamos de fato em algo profético, em algo que Deus quer que vivamos, e nós tomamos posse disso. Em 2025 vivemos um ano de intimidade com o céu. Quem acreditou viveu intimidade com o Senhor. Quem acreditou viveu maravilhas com o Senhor. E o ano 2026 vai ser? Eu vou falar daqui a pouco. Pessoal ansioso aí. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Gênesis 41. Eu não vou ler o texto todo agora. Nós vamos estudar o texto todo, quase todo de Gênesis 41. É um texto grande. Mas eu vou compartilhar a história e, com o passar da mensagem, eu vou ler alguns versículos. Gênesis 41 é o texto onde José interpreta o sonho de Faraó. José teve uma história muito interessante, muito difícil, porque José, filho querido, do seu pai, da sua mãe ali, Jacó, ele, filho amado, ele foi muito bem tratado, mimado, ganhou a melhor túnica, não tinha os mesmos afazeres dos outros irmãos, era um filho que era tratado de forma diferente, e isso chateou os irmãos. Determinado ponto da vida de José, José tem um sonho, e quando ele conta para os seus pais, para os seus irmãos, eles ficam indignados, porque no sonho de José, o sol e a lua e as estrelas se dobravam diante de José. Ou seja, o pai dele falou assim: que é isso, meu filho? Você está falando que eu e a sua mãe, seus irmãos, são todos mais velhos que você, vão te servir? Hoje, isso já é um pouco difícil de entender, de acreditar, Poxa, pai e mãe servindo o filho, obedecendo o filho. Se bem que tem algumas famílias aí que isso está acontecendo, mas não seria o certo, ainda mais naquela época. O pai, a autoridade da casa. E aí José tem esse sonho, os irmãos ficam indignados. Começam a falar: poxa, quem é ele? Quem ele pensa que ele é? E eles bolam um plano. Eles bolam um plano para matar José. Só que aí Judá fala assim: vamos fazer isso não, rapaz. Vamos fazer o seguinte, eles colocaram José num buraco, e aí viram uns comerciantes passando, uma carreatazinha, vários comerciantes passando, e eles falaram assim: vamos vender José. E venderam José como escravo. Os irmãos venderam José como escravo. Voltaram para casa, falaram o que para o pai? Pai, felizmente, mataram um animal, sujaram a túnica de José de sangue, seu filho morreu, infelizmente. E aquilo foi a morte para Jacó. Ele amava muito José. Só que José foi vendido, chegou na casa de Potifar, da Potifa, e ali ele começou a trabalhar na casa dele, prosperou, mas foi seduzido, não caiu, e armado contra ele foi preso. Foi preso, ficou um tempão na cadeia. Na cadeia, ele interpreta o sonho do copeiro e do padeiro de Faraó. E ali, ele começa a ter uma virada de vida na cadeia. José, no capítulo 41, vai registrar que Faraó tem um sonho, 7 vacas gordas, bonitas, aparece, depois 7 vacas magras, comem essas 7 vacas e ficam só elas ali, aquelas 7 vacas magras. E Faraó fica assustado com aquele sonho, fala assim: que negócio é esse? Reúne os magos, os sábios, ninguém interpreta, e aí o copeiro do rei, do Faraó, se lembra, 2 anos depois,
Ele teve o sonho dele interpretado na cadeia, José interpretou, aconteceu como sonho de José, o copeiro foi restituído ao seu cargo, que estava na cadeia. Faraó restituiu o cargo ao copeiro, voltou a servir Faraó. Copeiro era um cargo muito de confiança, um cargo bom. Só que o copeiro esqueceu de Faraó, esqueceu de José. Opa, interpretou meu sonho, valeu, obrigado José, aconteceu, e ele esqueceu de José. Não foi grato a José. 2 anos se passaram, o Faraó teve esse sonho, aí o copeiro se lembra. Faraó, eu lembro hoje que 2 anos atrás, eu estava na cadeia, eu e o padeiro, e eu sonhei, o padeiro sonhou. Um rapazinho lá interpretou meu sonho, e o do padeiro também, e aconteceu conforme a sua interpretação. O padeiro morreu, e eu estou aqui, restituído foi o meu cargo, e eu sirvo ao Senhor hoje de novo. O Faraó fala assim, manda chamar esse menino. Mandaram chamar José, José foi a Faraó, Faraó contou o sonho, José interpretou o sonho de Faraó. Na interpretação, José fala, Faraó, deixa eu falar para o senhor, esse negócio é o seguinte, Deus manda falar para o senhor, que o Egito era o império da época, né? Deus manda falar para o senhor que virão 7 anos de fartura, prosperidade, 7 vacas gordas. Depois desses 7 anos, virão 7 anos de seca, de fome, de escassez. E aí José ainda fala o seguinte para o Faraó, Deus manda dar uma ideia para o senhor. Eu fiz faculdade de economia, e eu tenho vou dar uma consultoria de graça para o senhor. Faz o seguinte, junta a 5ª parte de tudo aquilo que o senhor colher nesse tempo de fartura. Vai juntando, e isso é um conselho que hoje, atualmente, muito bom, muito válido, para todo mundo que quer poupar um dinheiro, investir, é muito sábio. Junta aí a 5ª parte, tudo que você adquirir, tudo que você conquistar, colher, a 5ª parte você junta e guarda, porque nos 7 anos de escassez, você vai ter uma reserva para suprir o seu reinado, e você vai ficar bem durante esses 7 anos de escassez. O Faraó olha para José e fala assim, rapaz, que ideia boa, rapaz. Só que o Faraó, além de entender que a ideia era boa, ele olha para José e fala assim, aonde eu arrumaria um homem sábio para cuidar disso, se não aqui, você que está me dando essa ideia? O Faraó olha para José e fala assim, pronto, a partir de agora, você sai da cadeia, depois de mim vem você vai mandar em tudo no Egito, você vai ser o gestor desse plano. José passa a ser o governador do Egito, estava preso, passou a ser governador do Egito, se casa, e ele tem 2 filhos. Os 2 filhos dele, Manassés e Efraim. E a Bíblia registra, Manassés significa Deus me fez esquecer. E Efraim, Deus me prosperou no lugar do meu sofrimento. A história de José é uma história extraordinária. Mas o que José viveu de extraordinário, veja bem, não foi ele ser o rei, o governador do Egito. O extraordinário é ele sair da cadeia para a cadeira do governador. Porque se eu estivesse contando uma história aqui, a Bíblia estivesse relatando a história do filho de Faraó, não seria algo extraordinário? Normal. É o filho, o sucessor, Faraó ia morrer e ele ia viver o governo. Não seria algo extraordinário, ou seja, fora daquilo que é ordinário, comum. Não. José não era para ser um governador, não era nem da família real. José não tinha nem que estar no palácio. José era alguém que foi preso, injustamente, mas foi preso, foi vendido, caluniado, uma vida de fracassos, de derrotas, uma vida de tristeza, de choro. E aí, em um dia, ele sai dessa posição de preso para uma posição de governador da nação mais importante do mundo na época. Isso é extraordinário. O extraordinário não aconteceu no palácio, mas na prisão.
O extraordinário aconteceu quando ele foi vendido. O extraordinário aconteceu quando ele passou por todas essas fases e processos e se manteve fiel ao Senhor. O extraordinário aconteceu que quando ele estava tanto na casa de Potifar, tanto na prisão, a Bíblia diz que ele era bem sucedido em tudo aquilo que ele fazia e abençoado pelo Senhor. Isso foi extraordinário. E o extraordinário na vida dele o levou a viver algo tremendamente extraordinário. Governador da maior nação na época. Deus quer que isso aconteça com a gente também. O tema da mensagem de hoje é um ano novo extraordinário. Deus quer que eu e você vivamos um ano de 2026 extraordinário. E eu quero que você entenda muito esse conceito. O extraordinário não é aquilo que você pode fazer. O extraordinário não é aquilo que você tem condições. Meu pai é dono da empresa, e aí esse ano é o ano que eu me formo, ele vai me colocar na empresa, e eu vou prosperar com a empresa, vai ser extraordinário. Isso aí é ordinário, isso aí você tem que fazer mesmo. Você está aprendendo, você está na faculdade, teu pai está te ensinando, está indo bem, você tem obrigação de continuar esse legado. Isso aí não é extraordinário. Não, esse é o ano... Estou noivo aqui, nós vamos casar, vai ser um ano extraordinário. Não, isso aí é ordinário. Você está noivando, você tem um objetivo, vai casar, vai viver as bênçãos do Senhor. Está nos planos. Não, a minha célula vai multiplicar esse ano, vai ser extraordinário. Não, isso aí é normal. Pregar o evangelho, ganhar pessoas, convidar, cuidar bem, a célula vai multiplicar. Isso aí é ordinário. Agora, é extraordinário se você multiplicar a célula 5 vezes. Que você não tem condições de fazer isso, mas Deus tem. Extraordinário se você ganhar a tua empresa para Jesus. Você chega lá e vai mudar a tua empresa. Desse ano de 2026, todos os 10, 15, 30 funcionários aceitaram Jesus. Isso é extraordinário. Extraordinário é você pegar sim a empresa do seu pai e falar assim: agora essa empresa aqui, pai, vai temer ao Senhor. Nós vamos fazer obras aqui, nós vamos fazer coisas que Deus vai ser o governador dessa empresa, o presidente dessa empresa. Isso é extraordinário. Deus quer que eu e você vivamos algo extraordinário, assim como José viveu. Não sei se você está preso. Claro, se você está aqui, você não está preso na cadeia, mas preso a emoções, preso a sentimentos, né, ruins, preso a uma situação da família, preso a uma doença, preso a crenças limitantes. Eu não sei o que você está, em que prisão você está, mas José também estava, mas ele saiu de lá para algo extraordinário. Eu não sei se você foi caluniado, eu não sei se você foi vendido, traído. José também foi, mas viveu algo extraordinário. Você e eu podemos sim viver algo extraordinário em 2026. Em 25, nós vivemos perdas, lutas, prisões, traições. Mas em 2026, Deus não está procurando pessoas perfeitas, pessoas que têm tudo certinho, pessoas com muitas capacidades, pessoas que têm todo um planejamento. Deus está procurando pessoas que querem viver algo extraordinário com Ele. E talvez não vai ser nada daquilo que você está planejando. Talvez não vai ser nada daquilo que você está apresentando ao Senhor. Nós temos uma facilidade muito grande de apresentar a agenda ao Senhor. Mas Deus também tem uma facilidade muito grande de rabiscar nossa agenda e falar assim: vamos fazer outra. Porque eu tenho uma agenda para você e a minha agenda é melhor. O extraordinário começa quando o caráter acompanha a promessa. Quando a postura, a integridade, quando o teu entendimento começa a estar alinhado com aquilo que Deus quer. E o caráter aqui de José nos ensina muito sobre aquilo que Deus quer que a gente viva, um extraordinário dele. Bom, o que contribuirá para um ano vivendo o extraordinário de Deus? Primeiro, a qualidade das nossas sementes. O que vai contribuir para nós vivermos um ano extraordinário em 26 será, primeiro, a qualidade das nossas sementes. O versículo 9 diz assim, depois saíram do rio mais 7 vacas feias e magras que foram para junto das outras à beira do Nilo. E lá no versículo 3. Depois saiu do rio mais 7 vacas feias e magras que foram para junto das outras à beira do Nilo. E lá
depois no 13, diz assim. Não, eu que me confundi aqui, perdão, vou ler de novo. Vou ler o versículo 9. Então o chefe dos copeiros disse a Faraó: hoje me lembro de minhas faltas. Certa vez o Faraó ficou irado com 2 dos seus servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros, na casa do capitão da guarda. Aí lá no 13 diz assim: e tudo aconteceu conforme ele nos dissera. Eu fui restaurado na minha posição e o outro foi enforcado. Preste atenção nos versículos e olha que coisa sutil aconteceu ali, mas muito valiosa. José estava preso. Meu irmão, não vamos fazer dessa história algo lúdico, né? A gente às vezes conta para as criancinhas, floreia ali, pinta, mas vamos para a realidade. Ele estava preso, gente, preso. Não é na cadeia de hoje não, na cadeia daquela época, pior que hoje. Ele não estava num ambiente salubre, ele não estava sendo bem servido em área VIP, ele não estava tendo... Não, José, está precisando de alguma coisinha? Quer uma água? Não, irmão, ele estava preso. E preso sem saber quando ia sair. Ele estava preso sem direito ao advogado, sem justiça, sem falar assim, não, quando é que a gente vai revisar o meu caso aí? Quantos anos? 30, 40? Tem boa conduta? Dá para sair condicional? Não, era uma prisão definitiva, acabou, a sua vida acabou, é preso. José estava assim. Agora você consegue se teletransportar para essa realidade? Pensa, você, nessa realidade de José, qual o sentimento que você teria? Tem gente que porque não consegue alcançar alguma coisa, já quer desistir de tudo? Já briga com Deus? Já cai na depressão? Eu não estou falando que você não está suscetível a isso, claro, é um gatilho, você precisa se tratar. Mas começa a tratar mal os outros, ah, mas não foi como eu queria que fosse. Já acaba com a gente, ainda mais uma realidade de prisão. Mas José, nessa realidade, a Bíblia vai falar, na história de José, que José prosperou na prisão. Tanto que o carcereiro chegou para ele e falou assim, cara, quer fazer um negócio? A chave da prisão está contigo, cuida aí da faxina, cuida do refeitório, sabe? Pô, vou te entregar na tua mão que tu é abençoado demais, irmão. O cara estava na prisão e ele conseguiu ser alguém eficiente, eficaz, abençoador no lugar de prisão. Você está entendendo? Só que aí tinha lá 2 caras, o copeiro e o padeiro. E esse relato do copeiro mostra o seguinte, que José na prisão olhou para eles 2 e falou assim, pô, vocês estão bem? O que está acontecendo? Pô, nós tivemos um sonho, cara, está perturbando nossa cabeça, nosso coração. A gente não está conseguindo entender que sonho é esse. Aí José falou assim, conta para mim, pô. Deixa eu escutar o sonho de vocês. Aí eles contaram. Aí José falou assim, ah, rapaz, ó, padeiro, vai dar ruim para você. O sonho é que você vai morrer, cara. E copeiro, mas você vai dar bom. O faraó vai restituir você, você vai voltar a trabalhar para ele. Irmãos, o que José fez aqui, sabe o que ele fez? Ele semeou. Ele fez algo de bom. Ele foi generoso. Ele se importou com alguém. Na prisão. José poderia estar assim, eu quero que vocês se lasquem. Eu estou aqui preso mesmo. Quero saber de servir os outros, mas não, pô. A vida acabou. Eu estou cheio de problema. Cada um com seus problemas. Não é assim que a gente ouve do mundo? E às vezes dentro da igreja? Não, a gente está precisando ajudar um irmão aí. Ô pastor, já estou cheio de problema. Não, pastor, conta comigo não, que eu trabalho muito. Poxa, a gente entende que é necessário servir na igreja. Mas talvez você fale assim, não, eu vou na igreja domingo, já faço muito. Pô, vamos para a célula, cara. Vamos cuidar de alguém, fazer um discipulado. Olha quanto ministério tem na igreja. Não. Conta comigo não, que eu tenho muita coisa para fazer. Não está semeando. Está perdendo a oportunidade de colocar boas sementes. De semear coisas boas na vida de pessoas em terra fértil. José não tinha noção do que ia acontecer. Mas ele não perdeu a oportunidade de semear uma boa semente. Ele não negou a sua essência. Ele não negou aquilo que Deus deu a ele. Deus deu a ele semente, então ele semeava. Qual era a semente que Deus havia dado a ele? O poder de interpretar sonhos. Era um chamado, era um talento, era um dom dele.
Falou assim, olha, eu estou aqui, então eu vou semear, eu sou de Deus, não importa se eu estou na prisão, não importa se eu perdi alguém, se eu estou desempregado, não importa se eu estou com uma doença, eu vou exercer o meu chamado, o meu dom, vou semear. E José interpreta os sonhos deles. Só que o copeiro esquece de José. O copeiro esquece de José. O esquecimento humano, essa é uma verdade que você precisa guardar e vai gerar cura na tua vida. Guarda isso. O esquecimento humano nunca é obstáculo para a providência divina. O copeiro esqueceu, mas Deus não esqueceu. José semeou. Podia estar triste, podia estar desmotivado, podia estar cheio de problema, porque ele estava dentro da prisão. Mas ele falou o seguinte, tem gente aqui que está precisando, eu tenho um dom, eu tenho um chamado, vou semear. Ele semeou, não cobrou nada deles, não jogou na cara, não falou nada, apenas exerceu aquilo pelo qual ele foi chamado. Eu sou semeador, semeador semeia e semeia boas sementes. Há um vídeo muito engraçado, muito interessante, já tem um tempo, que é um videozinho, já tem vários vídeos sobre isso, mas de um pai, né, ou não sei se é um pai ou uma mãe que chega com uma criancinha, são muito pobres, chega numa vendinha, e aí contando moedinha para comprar uma coisa para comer, mas aí a criança olha assim um doce gostoso, aí pede para a mãe fala, não tenho, e ele fica triste, aí o dono da vendinha está ali, olha aquilo, e aí sem a mãe saber, ele pega o doce e coloca na bolsa da mãe, que ela comprou ali aquele pãozinho. Aí ele pisca assim para o garoto, e o garoto, poxa, fica todo feliz, ele leva aquele doce para casa, e aquele dono da vendinha agrada aquele garoto. Uma sementezinha, simples. Anos se passam. Aquele senhor tem uma doença grave. Chega no hospital, diagnóstico muito ruim. E aí chega a conta, exorbitante, ele não tinha plano de saúde. E ele se desespera, como é que eu vou fazer esse tratamento? E aí vem uma mensagem assim, está pago, estou retribuindo aquele doce que o Senhor me deu. Era o médico, que lembrou do Senhor, do docinho, e retribuiu a semente que foi semeada na vida dele. Nós não temos noção do que vai acontecer com aquilo que a gente semeia hoje. Nós não temos como entender o movimento de Deus. E há muita gente desperdiçando a oportunidade de semear boas sementes e perdendo a oportunidade de colher grandes frutos daqui a 10, 20, 30, 40 anos. Porque você hoje tratou mal alguém. Porque você hoje não olhou para alguém com carinho. Porque você hoje não deu atenção para alguém. Porque você hoje não serviu alguém. Porque você hoje olhou só para o seu umbigo, para os seus problemas, e não foi capaz de abençoar uma pessoa. E se esquece que o mundo dá volta. Eu e você precisamos semear boas sementes em 2026. Cuidar bem das pessoas, sermos generosos. Agradecer sempre. Perdoar e pedir perdão. Aumentar a nossa rede de conhecimento, gente. Nós não somos ilhas, nós temos que conhecer mais gente, se conectar com mais pessoas, nós temos que abrir mais portas, nós temos que estudar mais, trabalhar mais, nós temos que ser mais fiéis a Deus e servir mais ao Senhor. Quem semeia corretamente no ordinário, não precisa forçar do extraordinário, Deus o fará. Segundo, o que contribuirá para um ano novo vivendo o extraordinário de Deus? Bom, nossa postura e apresentação. Nossa postura e apresentação diante das pessoas, dos ambientes, diante de reuniões, diante de cenários. Como nós vamos nos apresentar e nos comportar vai determinar se o extraordinário virá ou não. Versículo 14 diz assim: o faraó mandou chamar José, que foi trazido, olha essa palavra, depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. Ao mesmo tempo que a Bíblia fala assim, ó, tem tempo não, o faraó quer que você chegue aqui ontem. É agora, é depressa. Mas José falou assim, não, calma aí. Deixa eu me barbear,
deixa eu cortar o cabelo, vou tomar um banho, botar uma roupa boa, porque essa é uma oportunidade da minha vida. Faraó vai me receber. Eu não sei o que ele quer não, mas eu tenho que estar bem apresentado diante dele. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou me preparar. José, ele estava na prisão. Poderia estar chateado, depressivo, sem esperança. Poderia chegar na frente de Faraó e falar assim: estou aqui, pô. Barbudo, largado, sujo, chateado. Mas não. Quando ele foi chamado à presença de Faraó, rapidamente deu um trato no visual dele. Falou assim: opa, é minha oportunidade. Algo novo está vindo aí. Eu vou poder no mínimo me defender, eu vou contar a história. Não, calma aí, eu estou lá injustamente. Pesquisas mostram que pessoas que se preocupam em ter uma boa aparência têm mais chances de serem bem-sucedidas em tudo que fazem. Vou repetir. Pesquisas mostram que pessoas que se preocupam e têm uma boa aparência, né, se preocupam em ter e têm uma boa aparência, têm mais chances de serem bem-sucedidas em tudo que fazem. Muitos oram por portas abertas, mas quando Deus chama, a pessoa ainda não está preparada para exercer aquilo pelo qual foi chamado. Essa pesquisa aqui, ela diz o seguinte: você vai para uma entrevista de emprego, como é que você vai? Só como você se apresenta, você já consegue o emprego ou não. Você vai encontrar com uma pessoa, você está gostando da pessoa, né? A roupa que você usa, o perfume, como você chega, se abre a porta do carro ou não, se levou no restaurante legal, né? Se ouviu, se prestou atenção. Opa, como você se comportou, já diz o sucesso desse encontro ou não. Você conhece alguém que precisa negociar, você está vendendo alguma coisa para alguém, como você trata a pessoa, como você chega, né? Há ambientes, há profissões que a pessoa tem que ter certo tal relógio. Pô, esse relógio aqui garante negócios. Eu conheci um empresário que ele não tinha carro, mas ele falou assim: não, pastor, eu alugo o carro quando eu vou fechar negócio. Aí eu alugo um carro legal. Para tirar onda? Não, porque é linguagem. Já passa uma credibilidade. O mundo entende isso. O mercado, o comércio, os negócios entendem isso. E a Bíblia está mostrando que José entendia também. E Deus quer que eu e você aprendamos isso também. Como você vai se comportar na frente de pessoas vai determinar se você vai viver o extraordinário ou não. Olha o que Tessalonicenses 5:22 diz, primeira, né? Fuja da aparência do mal. A Bíblia se preocupando. Ei, se preocupa com a tua aparência. Se preocupa com o que os outros dizem sobre você. Se preocupe com o que você está mostrando. Ih, ninguém tem nada a ver com a minha vida não. É isso? Não, o que a Bíblia diz é que todo mundo tem a ver com a tua vida. Porque não basta você ser crente, você tem que mostrar que é crente, parecer crente. Também não basta só parecer, tem que ser, né? Mas tem que parecer ser, pô. Você tem que chegar no teu ambiente de trabalho e falar assim: ó, aqui é diferente, eu sou diferente. Você tem que chegar na sua casa: eu sou diferente. Por quê? Porque eu sou crente, eu sou de Jesus. Então a minha postura, a minha aparência é diferente. Nós hoje podemos vestir a roupa que o mundo veste? Sim, tanto que seja com decência e ordem, não é isso? Eu não preciso ter uma roupa só que crente usa. Não, eu visto uma roupa que o mundo também usa, mas com decência e ordem. Agora, se a roupa do mundo é indecente, eu não visto. Eu posso ir em restaurantes que o mundo vai? Posso, mas tanto que o ambiente seja com decência e ordem, porque eu sou diferente. Eu posso ir para o churrasco da empresa? Posso, mas eu posso ficar até o momento que, opa, é aceitável. Começou a ter aquela bagunça lá, ó, eu saio, porque eu sou diferente. A forma como você vai se apresentar, vai cuidar de você, seus hábitos, sua postura, seu modo de falar, isso vai determinar o extraordinário que você vai viver. Eu garanto a você que Faraó, quando viu José, falou assim: pô, já acredito nesse rapaz. Esse rapaz não é bobo não. Estava preso, veio para cá, barba feita, cabelo, roupa legal, esse rapaz já é diferente. Porque não é assim como o preso se apresenta. Se a gente se preocupar como as pessoas nos veem, muitas coisas diferentes vão acontecer com as nossas vidas. Não é para a gente ficar preso ao conceito dos outros, mas é para que a gente seja inteligente e entender que nós comunicamos algo,
que nossa postura, nossa fala, nossos hábitos comunicam. E a gente precisa entender o que nós estamos comunicando. Integridade? Credibilidade? Nós estamos comunicando que nós somos de Deus? Comunicando que nós somos pessoas verdadeiras? Que vale a pena confiar na gente? Que vale a pena fazer negócio com a gente? O que nós estamos passando para as pessoas? Se nós nos preocuparmos com isso em 2026, nós vamos viver coisas extraordinárias. Sua aparência e postura são coisas importantes para viver isso. Porque quem honra os processos demonstra estar pronto para viver as promessas. Terceiro, o que contribuirá para um ano novo vivendo o extraordinário de Deus? Nossa humildade e reconhecimento de que a glória pertence ao Senhor. Nossa humildade e reconhecimento que a glória pertence ao Senhor. Nós temos 12 meses para viver algo extraordinário. E talvez esse algo extraordinário comece a ser vivido em fevereiro. Começa a apontar ali, a porta começa a ser aberta. Março melhor ainda mais. E aí, lembra lá da viúva? Que ela começou a botar as botijas e o azeite caindo e não parava, e mais azeite. Talvez vai acontecer isso com você, em nome de Jesus. O milagre começa em fevereiro, março aumenta, em abril continua, em maio mais coisa, em junho mais coisa, vai chegar em setembro. Quanta coisa de Deus eu estou recebendo. Você precisa disso. Reconhecer, ter a sua humildade e reconhecer que a glória pertence ao Senhor. Olha o que diz o versículo 16. Respondeu-lhe José. O faraó falou, você pode traduzir então? Pode interpretar o meu sonho? Aí José falou, isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Irmãos, olha o contexto. Você está falando com o Todo-Poderoso do mundo aqui, né? Terreno, faraó. José podia falar assim, faraó, o negócio é o seguinte, eu posso interpretar o sonho para o senhor, mas eu quero também liberdade, quero imunidade. Eu faço esses negócios aí de vez em quando. Ele podia tirar onda. Ó, tá aí, ó, o padeiro, o copeiro. O padeiro morreu, o copeiro tá aí. Eu que interpretei. Currículo. Ele podia falar isso. Fala, ó, vamos fazer o seguinte, bota um banquete, um jantarzinho, vamos conversar. Eu interpreto para o senhor, mas assim, eu queria pedir também algumas coisas para o senhor. José poderia aproveitar aquele momento e conseguir algumas coisas para ele. Pergunta a você, teria algum mal nisso? Não. O faraó precisava, José também estava precisando, o faraó podia realizar, tudo certo. Lei do comércio, da troca. Tem uma demanda aqui, tem uma oferta, pronto, negócio feito. Mas José era um homem muito humilde, temente ao Senhor, e entendia que a glória não podia ir para ele. José teve a ousadia de falar para faraó assim, faraó, deixa eu falar para o senhor, isso não depende de mim, não sou eu, é Deus. Frase que vai ecoar até João Batista, dizendo assim, olha, a luz está em mim, mas eu não sou luz não, a luz é Jesus. Que ele cresça e eu diminua. José tinha a oportunidade perfeita, mas aproveitou essa oportunidade perfeita para quê? Para dar glória ao Senhor. Era o momento dele fazer uma propaganda, e fez propaganda do Senhor. Foi humilde e mostrou sabedoria. Humildade não é pensar menos de si, mas pensar corretamente sobre si diante de Deus. Guarda essa frase. Humildade não é pensar corretamente sobre si, somente sobre si, mas é pensar sobre si diante de Deus. Quem eu sou diante de Deus? Sou nada, dependente. Tudo que eu faço depende do Senhor. E em 2026 é isso que nós precisamos, dessa humildade. Senhor, vou para o trabalho, dependo de Ti. Vou fechar um negócio, dependo do Senhor. Vou fazer a prova, dependo do Senhor. Senhor, se o Senhor quiser, vai acontecer. Se o Senhor não quiser, não vai acontecer. E amém. Porque eu dependo do Senhor. Eu conheci pessoas, eu fiz concursos públicos, por exemplo. Eu conheci pessoas que estudaram menos do que eu e passaram. E pessoas que estudaram mais do que eu e não passaram. Eu conheci pessoas que eram ótimos músicos, eu fui músico também, caramba, ótimos músicos, mas eles não conseguiam tocar com bandas boas. Músicos ruins tocavam com bandas boas. Ah, pastor, é contato. Não, a mão de Deus, pô.
É a vontade do Senhor. Eu conheço empresários que fecham o negócio e falam assim, rapaz, como é que conseguiu fechar esse negócio aí, cara? Mão do Senhor. É dependência. Conheço também pessoas que não conseguiram fechar negócio. Amém, mão do Senhor. Dependência e reconhecimento que a glória é dele. Às vezes nós estamos perdendo oportunidades porque nós não estamos sendo pessoas assim, boas de relacionamento, humildes e boas em dar glórias ao Senhor. Estamos querendo mostrar, talvez que sabemos, que podemos, que somos diferentes, mostrar conhecimento. Estamos perdendo a oportunidade de dizer, olha, isso não depende de mim, não sou eu. Eu gostei muito de uma vez que o desembargador, né, ai meu pai, esqueci o nome dele. Cristão, escritor. William Douglas, é isso aí. Eu estou com Douglas na cabeça, não tinha um nome antes. Ele testemunhou lá na nossa igreja, na sede, ele falou assim, olha, que ele era campeão, quando ele era juiz ainda, lá em Curitiba, campeão de velocidade em processos. Todo ano ele ganhava. E aí um juiz, amigo dele, de uma vara vizinha, foi lá conversar com ele. Ô William, rapaz, eu sou íntegro, minha equipe é boa, a gente trabalha pra caramba, a gente nunca consegue bater você, cara. Qual é o segredo? Diz o doutor William Douglas, ele falou para esse juiz assim, eu quero parabenizar o senhor pela humildade que o senhor está tendo, de vir me perguntar o segredo. O senhor para mim já subiu no conceito. Aí o William chegou, falou assim, senta aqui que eu vou falar para o senhor. Pegou a gaveta, abriu, botou a Bíblia em cima da mesa e falou assim, ó, está aqui a resposta, é Deus. Ele poderia falar o quê? Equipe maravilhosa. Eu estou estudando muito, eu sou bom mesmo. É Deus. Nós às vezes estamos perdendo a oportunidade de falar assim, olha, é Deus. Se Deus quiser, se Deus não quiser, nós dependemos dele para tudo. O faraó ouviu aquilo, viu um jovem temente a Deus, leal, sábio, capaz, humilde, combinação perfeita para ter um amigo assim. Quem não quer ter um amigo assim? Alguém que é capaz, leal, fiel, humilde, bom demais, amizade perfeita. Faraó, que não era bom nem nada, falou aqui no versículo 38. Por isso o faraó lhe perguntou, será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Olha o que aconteceu aqui. Faraó não se converteu, faraó não era temente a Deus, mas faraó falou assim, Deus está contigo. E isso é que é o extraordinário que precisa acontecer nas nossas vidas em 2026. Pessoas que nem temem ao Senhor vão falar assim, eu vejo que Deus está contigo. Pessoas do teu lado, lá no trabalho, falam assim, Deus está contigo. O teu chefe vai olhar para você assim, cara, Deus está contigo. Os teus funcionários vão falar assim, meu irmão, o patrão aí é brabo, Deus está com ele. É isso que precisa acontecer com a gente. Às vezes a pessoa nem precisa se converter de imediato não, mas ela já vai reconhecer Deus em você. Como o faraó reconheceu, vejo que há algo divino em você. Para você viver o extraordinário de Deus, tenha temor a Deus, mesmo que você tenha muito conhecimento, saiba tudo. Mas entenda que esse tudo que você sabe e tem, vem dele. Seja leal a quem te ajuda a ter conhecimento, seja sábio. Há sempre mais coisas em jogo do que ser vitorioso em uma conversa, por exemplo. Há sempre mais. Outras conversas virão, outras negociações. Você vai precisar de novo, né? Não diz aquele velho ditado, dor de barriga não se tem uma vez só, né? Você vai precisar de novo aí de ajuda. Saiba valorizar quem te ajuda hoje. E saiba valorizar a ajuda que vem do alto. O extraordinário só permanece, só acontece onde a glória continua sendo de Deus. Quarto lugar, o que contribuirá para um ano novo vivendo o extraordinário de Deus? Nossa fidelidade ao que Deus nos dá e nos revela. Você vai chegar lá. Você vai plantar boas sementes, cuidar da sua postura, apresentação, vai ser humilde, reconhecendo que a realização, a glória é de Deus. Agora Deus vai te entregar coisas. Deus vai te revelar coisas. Deus então vai falar assim, quero te usar.
Vamos embora, vamos viver algo extraordinário. Vai começar a acontecer. Deus vai te dar caminho, vai iluminar você, um caminho para você trilhar. E aí? É hora de você permanecer fiel ao Senhor. Versículo 49 diz assim: assim José estocou muito trigo, como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda medida. É um versículo que traz para a gente uma mensagem sutil. Diz aí no mundo, e é uma verdade, que mais difícil é manter do que ter. Mais difícil é você ter constância depois que chega no topo, do que chegar no topo. Quantas pessoas que chegaram, seu milhão, né, R$1 milhão, chegaram a estourar um produto. Quantas pessoas que alcançaram realmente aquilo que sonhavam, mas depois perderam tudo. Conquistaram, sonharam, alcançaram, mas não conseguiram manter. José aqui mostra algo muito interessante. Ele foi diligente no plano que Deus deu a ele. E mesmo com a fartura, que ele falou assim, caramba, não dá nem para anotar mais, é tanta coisa que está entrando. Mas ele continuou diligente ao plano que Deus deu a ele. Primeira coisa, você tem um plano que foi dado por Deus para a tua vida? Ou você está seguindo um plano que você criou? Já começa por aí. O plano da tua vida, o planejamento, o teu sonho, ele veio de quem? De Deus ou é seu? Nós estamos no dia 28 de dezembro, com certeza você já planejou coisas para o 26. Esse planejamento veio da pauta do Senhor ou da sua? Eu já compartilhei com você aqui, esse mês de dezembro, que eu estava em oração agora em dezembro, e eu falei para o Senhor, Senhor, o Senhor sabe que eu tenho sonho tal, o Senhor sabe que eu tenho isso, que eu quero realizar isso. E o Espírito Santo falou comigo assim, olha, legal, mas eu tenho sonhos para você, você quer escutar? E eu falei, Senhor, então esquece os meus sonhos, eu quero os teus. Esquece os meus, apaga aí. Quero saber qual o sonho que o Senhor tem para mim. José estava vivendo um sonho que Deus havia dado para ele lá quando ele era garoto. Mesmo sendo vendido, traído, escravizado, caluniado, preso, ele continuou na expectativa, firme no sonho que Deus havia dado para ele. Alcançou aquilo que Deus tinha dado para ele, e ele foi diligente, seguindo o plano que Deus deu para ele. O sucesso traz um risco: relaxamento, negligência, acomodação. Pessoas que trabalhavam muito para alcançar uma coisa, alcançaram, aí largam de mão. Aí não tem mais disciplina na vida, relaxam. Quer ver onde isso acontece com muita naturalidade, muito comum? Casamento. Pô, queria muito casar. Deu em cima da menininha, bonita, interessante, tal. Fez de tudo, presente, levava para sair, falava que amava e tal. Casou, conquistou, relaxou. Antes era assim, né? Passeava com a menina, namorada, ela tropeçava. Poxa, quem colocou essa pedra aqui no teu caminho? Hoje não, ela tropeça. Ô mulher, não viu a pedra aí não? É assim, sim ou não? Não acontece? Relaxou. Isso acontece. Queria tanto aquilo, mas não está dando mais valor. Queria tanto a empresa, meu sonho é ser empresário, pedindo a Deus, batalhando, lutando, alcançou a empresa. Aí agora relaxou, esquece de Deus, não cuida bem do dinheiro, trata mal o funcionário. O sucesso traz esse risco. Mas José mostrou o seguinte: veio mais do que ele pediu, mais do que imaginou, não conseguia nem contar, mas continuou diligente naquilo que Deus mandou. Junta aí, junta, toma conta, guarda para o dia da escassez. Deus mandou, esse é o plano. Mais tarde, nós vemos que, na verdade, o plano não era só ter fartura para os 7 anos de escassez. O plano era reservar um lugar que a família de José veio, começou a viver, e o povo de Deus nasceu dali. Esse era o plano do Senhor: construir um lugar para que o povo dele multiplicasse, e então
a descendência das 12 tribos fosse realizada. Em 2026, Deus vai revelar coisas para a gente. Estratégias, direções, projetos, chamados. E o extraordinário virá com essa nossa constância. Não com empolgação. O extraordinário virá a gente respeitando as bases, os princípios. Oração, Bíblia, temor, comunhão, partir do pão, doutrina dos apóstolos, alegria na igreja, evangelismo, cuidado, pastoreio. O extraordinário vai vir. Porque nós vamos respeitar o plano que Deus já deu para a gente. Deus não sustenta quem apenas recebe a revelação, mas quem vive em obediência. E em quinto e último lugar, o que contribuirá para um ano vivendo o extraordinário de Deus? Nosso olhar fixo no futuro, crendo na ação de Deus, mesmo em nosso lugar de sofrimento. Gente, esses 3 versículos aqui de 50 a 52, são versículos muito poderosos. A Bíblia é poderosa, mas muito poderosos para a cura de muita coisa nas nossas vidas. Diz assim: antes dos anos de fome, Azenate, filho de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho, chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. O nome era algo muito importante para aquela época, para o povo de Deus, né? O nome marcava um destino, marcava uma realidade do nascimento, marcava uma realidade da família. E José, ao ter aqueles 2 filhos, José selou aqueles 2 filhos com verdades que ele viveu. José disse para Deus assim: Senhor, eu sofri muito nessa vida, mas o Senhor me fez esquecer. E esse esquecer não é esquecer de não lembrar, é esquecer de perdoar, é olhar e não sofrer, é olhar para a cicatriz e falar assim: nossa, isso aqui doeu demais na época, mas hoje não dói mais. Isso sofreu muito, eu sofri muito. Nossa, você não sabe, deixa eu te contar a história. Mas hoje não, hoje são só lembranças. Manassés, Deus me fez esquecer. E ele fala assim: Efraim, nesse lugar onde eu fui envergonhado, fui humilhado, onde eu sofri, onde eu fiquei sem esperança, onde as pessoas me rejeitaram, aqui Deus me fez prosperar. Deus não precisou me levar para outro lugar, Deus não precisou tirar as pessoas, Deus não precisou matar ninguém, Deus não precisou fazer nada com eles, Ele fez comigo. Ele prosperou a minha vida. Hoje, nós temos acesso a essa verdade, a unção de Manassés e de Efraim, a unção que Deus quer derramar sobre você. O que você ainda carrega de sofrimento? O que você ainda carrega de história triste? O que você ainda carrega que foi uma desgraça, que foi um fracasso, foi um buraco? O que você carrega que te envergonha hoje? Hoje Deus está falando assim: ei, Manassés nasceu. Deus pode te fazer esquecer. Deus pode fazer você olhar para o retrovisor e falar assim: ficou no passado, a minha história agora é outra. Deus pode fazer você olhar para o passado e falar assim: ei, não tenho culpa de mais nada, entreguei minha vida ao Senhor, sou nova criatura, todas as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. E Deus pode derramar sobre você hoje uma unção de Efraim, um ano onde você vai prosperar, mesmo em lugares improváveis onde você convive e onde você talvez não é bem tratado. O que você tem guardado, que tem te feito sofrer? Se você continuar guardando isso, vai desperdiçar grandes oportunidades de Deus em 2026. Se você não usar esse artifício que nós temos, né, de virada de calendário, 31 de janeiro, de dezembro, 1 de janeiro, tem que ter um portal espiritual e falar assim: olha, o que ficou, ficou, agora é tudo novo. Manassés, acabou, Deus me fez esquecer. E esse é o ano de Efraim, eu vou prosperar onde
ninguém mais prosperou. Essa é uma unção que Deus quer derramar sobre a gente. É o que aconteceu com José, é o que aconteceu com ele, e ele provou isso vivendo um extraordinário de Deus. Se ele guardasse, se ele fosse mimizento, se ele fosse, mas ninguém gosta de mim, todo mundo me rejeitou, pisou no meu pé, chorei, eu quero sair da igreja, aqui não está legal, ei, vai perder o extraordinário. O problema é você, é com você, não é com os outros não, é sempre com a gente. Até porque a gente não tem como mudar os outros, então a gente tem que mudar. É a nossa postura, é o nosso entendimento. Calma aí, se isso aqui me fere, então muda a perspectiva, muda o olhar, trata de forma diferente. Agora, fugir nunca é a solução. Crescer é a solução, amadurecer é a solução. E usar a unção que Deus quer derramar sobre a gente. Manassés me fez esquecer. Efraim, vou tomar posse dos frutos que Deus tem para mim, porque Ele vai me fazer prosperar. Em 2026, você e eu vamos frutificar e viver o extraordinário de Deus nas nossas vidas, nas nossas casas, família, trabalho, empresa, relacionamento, ministério, na igreja, no principal, no relacionamento com Deus. Para de olhar para os teus fracassos. Mas eu nunca consegui ler a Bíblia toda, mas eu nunca consegui ler um livro da Bíblia e entender. Esse é o ano. Mas eu nunca fui uma pessoa de oração, esse é o ano. Mas eu nunca vi milagre acontecendo na minha vida, esse é o ano. É o ano do extraordinário de Deus. É o ano de viver que você nunca viveu. É o ano de você ter um relacionamento com um Deus que pode todas as coisas e pode fazer algo extraordinário em sua vida. Eu quero agora que você baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos fazer um exercício? Pense em algo extraordinário que você quer viver agora em 2026, mas você entendeu, não é aquilo que você pode alcançar não. É você literalmente dar um passo maior que a tua perna mesmo, porque vai ser com a perna de Deus, não com a sua. É você alcançar algo que com o teu braço você não vai alcançar, mas o braço de Deus vai alcançar. O que você quer viver de extraordinário em 2026? Agora, está pensando? Coloca propósito nisso agora. Qual o propósito? Aonde Deus entra? Porque se é extraordinário, se é de Deus, na verdade tem que perguntar qual o propósito que Ele tem, e não o que você tem. O que Ele quer fazer? Senhor, minha família é bem conturbada, mas eu acredito que esse ano vai ser o ano do extraordinário. Nós vamos almoçar juntos, jantar juntos, nós vamos sair juntos, nós vamos amar um ao outro, nós vamos viver bênçãos na família, porque essa é a vontade do Senhor, uma família saudável, e vai testemunhar Jesus Cristo onde eu moro, nos outros parentes. Aí sim, isso é extraordinário. Senhor, minha empresa já é boa, mais ou menos, não importa, mas eu quero que a empresa prospere, triplique o faturamento, quadruplique o faturamento. Extraordinário, humanamente falando, matematicamente falando, não tem como, mas o Senhor pode fazer. Mas qual o propósito disso? Você vai ser mais fiel na obra? Vai sustentar projeto missionário? Vai plantar igreja? Vai fazer o quê? Vai criar um movimento na tua empresa de amparo às famílias e tal? O que de Deus vai acontecer? Não, Senhor, eu quero passar no concurso público. Esse é o ano, a prova vai chegar, e aí, eu vou melhorar a vida, eu vou morar melhor, o que de Deus vai acontecer? O que extraordinário vai acontecer? Que é a mão de Deus, porque você estudar, pode estudar, mas o que Deus vai fazer através disso? O que você quer viver de extraordinário? Não, eu preciso da cura. A cura é algo extraordinário, porque não tem cura para o meu tratamento aqui, para minha doença, está difícil e tal. Deus pode fazer. E o que vai acontecer com você? Você vai ser um pregador, uma pregadora do Evangelho, vai testemunhar, vai pegar firme com o Senhor. Começa logo agora, antes da cura. Talvez esse seja o extraordinário de Deus. Mesmo com a doença, você vai ser uma mulher, um homem de Deus. Extraordinário, ninguém vai entender. Eu quero que você pense isso. Extraordinário, Deus tem para fazer, mas Ele quer saber se você tem o propósito que Ele tem para você. Vamos orar? Senhor, eu imagino que José,
quando teve aquele sonho, ele não sabia nem a metade do que ia acontecer com ele. José não sabia aonde o Senhor ia levá-lo. José não sabia a autoridade que ele iria ter. Ele não sabia a honra que ele ia receber. Ele não sabia os prazeres que ele ia viver como governador do Egito. Como também não sabia os calabouços, o buraco, a traição, a calúnia, a sedução, a prisão, o esquecimento. Ele não sabia que ia viver isso tudo. Pai, assim como nós não sabemos o que vamos viver em 2026. Nós não sabemos as lutas. Nós não sabemos os dias em que vamos chorar. Nós não sabemos das notícias ruins. Como também não sabemos das grandes portas que são abertas pelo Senhor. Nós não sabemos, ó Deus, daquilo que vamos viver com o Senhor. O que nós estamos aqui decidindo, Pai, é que nós queremos viver o extraordinário do Senhor. Nós queremos, ó Deus, ser leais, humildes, tementes ao Senhor, semear boas sementes. Nós queremos, ó Deus, temer ao Senhor em tudo que a gente vai fazer, cuidando da nossa postura, fugindo da aparência do mal. Nós queremos, Deus, receber a sua revelação e sermos diligentes com ela. Pai, nós queremos, ó Deus, manter os nossos olhos fixos no futuro que tem para nós, e não é o 26, é a eternidade. Nós queremos, ó Deus, viver o teu extraordinário. Por isso, Pai, amplifica nossos sonhos. Nós estamos entregando ao Senhor agora aquilo que a gente quer, porque nós somos filhos, ó Pai, o Senhor permite isso. Mas nós estamos entregando, e entregar é abrir mão. Nós estamos dizendo: pega, Deus, nossos sonhos. Se o Senhor quiser, joga fora, muda, porque nós queremos viver os teus sonhos. Melhora, rabisca mesmo, dá uma folha maior. Mostra pra gente, Pai, o que de extraordinário o Senhor quer que vivamos em 2026. Pai, toma a realidade de cada um, a família, a empresa, os negócios, o emprego. Toma os sonhos, toma, Deus, aquilo que causa tristeza, as angústias. Nós estamos consagrando, Deus, ainda com 3 dias ainda para o final do ano, mas nós estamos consagrando o que nós vamos viver ao Senhor em 2026. E nós estamos pedindo, porque cremos que vamos viver um ano extraordinário com o Senhor. Um ano de muita oração, muita Bíblia, um ano de santidade, um ano de evangelismo, um ano de amor, um ano de sinais e maravilhas, um ano da igreja unida, de uma igreja alegre, uma igreja fervorosa, uma igreja de fé, um ano do Senhor. Nós assim oramos, em nome de Jesus, amém. E agora sim chegou o momento da gente revelar o tema do ano de 2026. Eu quero que você assista esse vídeo aí primeiro, em nome de Jesus. Sejam bem-vindos. Eu sou a Val, a inteligência artificial da Atitude. Hoje, quero te ajudar a descobrir algo. Você está vivendo o ordinário ou o extraordinário? Você viu alguém ser curado recentemente? Você ganhou alguém para Jesus nos últimos meses? Você orou e Deus respondeu de uma forma inesperada? Deus já te visitou na madrugada de oração, enchendo seu quarto com sua presença? Você viu Deus agir de forma sobrenatural através da sua fé? Você já orou por algo considerado impossível e viu o milagre acontecer? As perguntas terminaram, mas o chamado está só começando. Muitos de nós estamos vivendo o ordinário. Hoje o Espírito Santo quer nos conduzir a um novo nível. Quando a fé vira rotina, quando a oração vira obrigação, ou quando o culto vira hábito, vivemos o ordinário. O extraordinário não acontece no conforto, não nasce no automático, não se manifesta no controle.
Quando vivemos o extraordinário, o sobrenatural se torna parte da sua vida diária. Não apenas sabemos sobre Deus, mas andamos com Ele. Este é o tempo de romper com o ordinário, porque o extraordinário só acontece quando decidimos viver Deus além do que já fazemos. Você já percebeu que tem uma palavra aí que está marcando esse ano? Qual é a palavra? Extraordinário. E nós queremos profetizar que nós veremos com os nossos olhos coisas extraordinárias acontecendo. Curas, transformação, libertação, famílias todas salvas. Nós vamos ver o Rio de Janeiro tendo um alvoroço espiritual em nome de Jesus a partir do povo de Deus. Nós vamos ver coisas acontecerem, a gente vai se espantar, vai ser extraordinário. Nós vamos ver essa rua aqui sendo chamada, não é mais a rua mais feliz do mundo por causa dos bares, mas a rua de Deus. Nós vamos ver pessoas entrando aqui porque elas vão falar assim: preciso de ajuda, e aqui é a casa onde tem ajuda. Nós vamos ver pessoas entendendo que só Jesus salva, pessoas famintas pela palavra de Deus, pessoas que querem investir em conhecer o Senhor. Esse é um ano onde nós vamos viver coisas extraordinárias, mas não é um ano onde Deus realmente vai fazer sozinho. Ele está nos chamando para viver coisas extraordinárias. Esse é um ano que Deus está chamando a gente para caminhar no extraordinário. É um ano onde Deus está chamando a gente para literalmente acreditar que todos os dias podem ser extraordinários. Sabe como? No seu TSD, falando com o Senhor, escutando a voz dele, sendo direcionado, conhecendo mais Jesus, tendo revelações da palavra, vendo que Deus está agindo na sua vida, na sua casa. É um ano para que você olhe a evolução daqueles que você ama, que vai ser de forma extraordinária. É um ano onde Deus está convocando a igreja para aquilo que Ele já planejou e já executou no mundo espiritual. Ele já deu para a gente a Zona Sul, Ele já deu um povo, Ele já mandou a gente conquistar, Ele já mandou a gente sair daqui e arrebentar com as portas do inferno, porque elas não vão prevalecer contra a igreja. É um ano onde Deus já determinou o que vai acontecer e Ele está nos chamando para isso. Por isso, o tema do 2026 é chamados ao extraordinário. Eu quero convidar você a ficar de pé agora. Nós precisamos acreditar. Nós precisamos tomar posse. Calúnias acontecerão, assim como José. Traições, portas serão fechadas, porque Deus vai permitir. Dias de choro, dias onde você vai ser tentado a desistir. Mas assim como aconteceu com José, que não foi um mês, 2 meses, foram anos. Deus tem um plano extraordinário para a gente em 2026. E nós precisamos olhar para esse tema. Todo domingo, quarta, todo dia que você estiver aqui, você vai olhar chamados ao extraordinário. Você vai falar assim: eu tomo posse disso. Vou viver algo extraordinário. Você vai chegar para Deus: Senhor, o que de extraordinário nós vamos viver? Senhor, guia meus passos, ilumina meu caminho. Eu recebo aquilo que o Senhor quer fazer através da minha vida. Agora, você tem 2 escolhas: sair desse culto, amém, mais um culto, legal, uma emoção que vai passar, ou tomar posse de uma verdade. Tomar posse de uma verdade. Deus vai fazer algo extraordinário em minha vida, a partir de mim, através de mim, e algo extraordinário vai acontecer. Agora, esquece o que você enxerga. Peça para enxergar aquilo que Deus enxerga.
Esqueça sobre os seus planos. Apresente a Ele e fala: Senhor, eu quero viver os teus planos. Eu quero o extraordinário. Talvez pessoas aqui vão ser colocadas em cadeiras de grandes decisões, como José foi colocado. Talvez você vai ter a oportunidade de interpretar sonhos de alguém e vai mudar a vida de alguém. Talvez você vai ser convidado a participar de círculos que vão bolar ideias, que vão bolar estratégias, que vai mudar a realidade de muitas pessoas. Talvez você vai ser o responsável para levar a salvação para uma pessoa. Algo extraordinário. E você precisa tomar posse disso. Ser fiel, leal, temente, unido com a igreja. Porque olha, Deus não tem um plano para você individualmente. Ele tem um plano para você na igreja, com a igreja. Porque Deus é o Deus da igreja. Você precisa estar ligado ao corpo, ser fiel ao corpo, fiel a Jesus, fiel à cabeça desse corpo, andar junto com o corpo, na visão do corpo, estar no barco, sabendo que no barco há proteção, dentro da arca há vida, fora dela a morte. E você e eu vivamos um ano 2026 atendendo a esse chamado, chamados ao extraordinário. Amém? Vamos orar? Pai amado, nós consagramos essa frase, nós consagramos essa declaração ao Senhor. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor colocou isso no coração da nossa liderança. O Senhor deu um direcionamento, o Senhor apontou um caminho, e o Senhor está dizendo que quer que vivamos um ano extraordinário com o Senhor. Por isso, assim como aconteceu com José, assim como aconteceu com tantos homens e mulheres do Senhor, nós queremos também viver uma história marcada pelo teu extraordinário. Deus, em nome de Jesus, não deixe que os nossos corações sejam contaminados. Não deixe que os nossos corações caiam nas tentações de olhar para coisas somente desse mundo, para coisas que passam, mas que possamos primeiramente focar no extraordinário que vem, que é a tua presença, algo que era impossível de acontecer aos olhos humanos, mas o Senhor criou um acesso, um livre acesso através de Jesus, e nós hoje temos esse direito. Que possamos aproveitar isso que é extraordinário, termos o Senhor como nosso Deus, sermos filhos do Senhor, e que possamos, ó Deus, levar essa realidade para todos os lugares. Nós somos filhos de um Deus extraordinário. Deus, eu consagro o ano de 2026 da nossa igreja ao Senhor. Que a Atitude Zona Sul seja uma igreja extraordinária, uma igreja que vai chamar a atenção da Zona Sul, uma igreja, Deus, que vai chamar a atenção, mas dando glória ao Senhor. Que o Senhor cresça, que o Senhor aumente cada vez mais o seu conhecimento aqui, né? o seu nome seja mais conhecido aqui na Zona Sul. Pai, que as famílias te conheçam, que todo condomínio, Pai, abram as portas para uma célula. Pai, que toda a rua seja alcançada por células nossas. Deus, nós te pedimos que a violência diminua, nós te pedimos, a Deus, que a tristeza diminua, que ela caia por terra, que a depressão não tenha lugar, que o divórcio não aconteça mais, que as drogas não peguem mais nossas crianças, nossos adultos, nossos amigos, nossos irmãos. Pai, nós te pedimos que o Senhor, Deus, realize uma obra extraordinária através de nós, ó Pai, aqui na Zona Sul. E nós queremos, sim, Deus, atender a esse chamado, chamados ao teu extraordinário, para a honra, para a glória do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém.